Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a este nosso chá para despertar. Sem dúvidas nenhumas que hoje até foi um dia de chuva, mas muito interessante. E esta semana foi uma semana engraçada porque foi a primeira semana do ano, como vocês sabem, não é? E o tema que foi mais abordado nas conversas com quem eu estive foi mesmo o ter que fazer. Na realidade é entrar em modo de urgência. E já agora, boa noite a todos. Paula. Paulo. Tudo bem, Paulo? E a todos vocês que estão aqui a entrar. Bem-vindos aqui ao meu espaço. E hoje vamos falar mesmo sobre este vídeo que eu fiz já foi há algum tempo. De entrar em modo de urgência. É o vídeo número 13. Eu até coloquei na partilha que fiz. Às vezes as pessoas... acontece-me constantemente, acontece-me as pessoas dizerem que não conseguem fazer, não fazem, não querem. Exemplos muito fáceis pessoas que querem deixar de fumar, por exemplo, ou exemplos muito simples que tentam muitas vezes e de repente o médico passa uma receita e diz que tem que ser e essas pessoas conseguem de um momento para o outro. Portanto, aqui o que mudou nestes exemplos, há este e há outros exemplos parecidos. O que mudou não é a situação em si, o que mudou foi o motivo para o fazer. E aqui é que faz toda a diferença. Quando o motivo existe, existe vontade. Mas muitas vezes, e isso acontece constantemente, muitas vezes existe motivo, existe vontade, mas há ali qualquer coisa que faz com que nós não andamos para a frente. Eu estou a falar assim também por experiência própria. Também já me aconteceu o mesmo comigo. E aliás, tudo o que é desafios, para qualquer um de nós, tudo o que é desafios faz parte. Faz parte nós tentarmos e não conseguimos numas primeiras vezes. Mas quando tem que ser, nós fazemos. Aquela frase que eu partilhei no vídeo do Will Smith, que o ponto de máximo perigo é o mesmo ponto de menor medo. E quando ouvi esta frase, eu até penso que eu ouvi esta frase num vídeo que ele tem no YouTube. E esta frase faz todo o sentido. Nós temos medo de fazer alguma coisa quando não temos um motivo muito forte. Porque quando o motivo é forte, nós perdemos o medo. Eu posso-vos contar uma história, não sei se vocês já sabem, e já agora, boa noite a todos, os que vão entrando e os que vão participando. Muito obrigado pela vossa presença. Vou repetir novamente que o objetivo de hoje é falar um pouco em entrar em modo de urgência, em quando temos que fazer alguma coisa, fazemos, nem olhamos para a esquerda, nem olhamos para a direita, fazemos. Quando o motivo é muito forte, as desculpas reduzem-se a zero. E há uma história que eu li uma vez num livro, muito engraçada, que é: havia duas populações, uma população, eram inimigas entre elas. Uma povoação vivia num vale e a outra povoação vivia no alto da serra. E eles estavam constantemente em guerra. O que aconteceu um dia foi a povoação do alto do monte raptou a criança de uma mãe, um bebê. Houve ali uma grande confusão. Toda a gente quis arranjar ali 3 ou 4 dos maiores homens que tinham naquela aldeia, naquela povoação, para ir socorrer essa criança que foi sequestrada pelo povo do alto da montanha. E a questão aqui é que essa montanha tinha um acesso muito, 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 muito complicado. Mesmo muito complicado. E então reuniram mesmo aqueles 4 ou 5 homens mais fortes e mais poderosos da aldeia para irem ajudar a pobre mãe que ficou sem o filho. A questão é que na viagem até ao cume da montanha, esses homens tiveram muitas dificuldades e chegaram mesmo a pensar em desistir, e tanto pensaram que acabaram por desistir. Perceberam que é praticamente impossível chegar lá acima. A outra povoação conseguia porque estava super habituada. Eles não estavam habituados. Eles não conseguiram. Eles tentaram de várias maneiras e não conseguiram.
Entretanto, o que aconteceu foi, à medida que esses 4 ou 5 homens estavam já com os braços caídos, já tinham esgotado todas as ideias e todas as possíveis formas de lá chegar ao cume da montanha, de repente, quando estavam já a virar as costas e a descer a montanha, depararam-se que a mãe vinha com o filho ao colo. E eles ficaram super admirados como é que a mãe conseguiu trazer o filho, como é que a mãe conseguiu lá ir acima, trazer o filho e voltar para baixo, e eles esforçaram-se e eram homens muito fortes, com muitas capacidades, e não conseguiram. E a primeira pergunta que esses homens fizeram à mãe foi: como é que conseguiste trazer a criança para baixo? E a resposta dela foi muito simples: porque o filho não era teu. E a moral desta história é: quando nós temos um motivo muito forte, mesmo muito forte, o como aparece pelo caminho. O como aparece pelo caminho. Há outro exemplo também que é muito falado, pelo menos eu lido com ele muitas vezes, que é, temos 2 prédios. Aliás, vou começar até pelo princípio. Temos, por exemplo, 2 tijolos e temos uma tábua de 5 ou 6 metros que está apoiada em cada um dos tijolos e oferece dinheiro à pessoa que conseguir passar por cima da tábua de uma ponta à outra. E, logicamente, toda a gente faz com grande facilidade. Agarra-se nessa mesma tábua e vai-se colocar no topo de 2 prédios que estejam afastados 5 ou 6 metros e faz-se a mesma oferta. Aí as pessoas dizem que não. A tábua é a mesma, o local por onde se passa, por onde a pessoa tem que passar, é exatamente o mesmo. A diferença está na altura. É que a tábua está num piso mesmo lá em cima. E as pessoas realmente não aceitaram nem à troca de dinheiro. Com medo de quê? Com medo de cair e morrer. A questão aqui é: se do outro lado do prédio estiver a arder e o vosso filho estiver do outro lado, vocês fazem-no de graça. Então o que é que mudou? A tábua? Mudou a altura da tábua? Não. Mudou o motivo. Repara, todos estes exemplos que eu estou aqui a passar, quer seja de alguém que queira deixar de fumar, quer seja de alguém tentar salvar um filho, como essa história das 2 povoações na montanha, quer seja este exemplo de um prédio a arder e nós temos que passar por cima de uma tábua para ir socorrer o nosso filho, qualquer um destes exemplos, a única coisa que mudou foi o motivo. Portanto, quando as pessoas dizem-me a mim que eu não consigo, ou eu não sou capaz, aquilo que elas na realidade estão a dizer é: não tenho motivos suficientes para o fazer. Agora aqui a questão, e isso eu falei no vídeo, é o tamanho e a profundidade do poço que cada um... Isto acaba por ser uma metáfora. A profundidade do nosso poço tem a ver com até que ponto é que nós aguentamos estarmos mal numa determinada situação. Até que ponto? Até que ponto é que temos que aguentar para chegar àquele clique e passar à ação? Até que ponto? E este ponto, para mim e para ti, é diferente. Cada um de nós que aqui está, todos nós, temos um determinado, por assim dizer, um saco, que quando o saco enche, rebenta, como se costuma dizer, não é? Mas há pessoas que têm um saco muito grande e há pessoas que têm um saco muito pequeno. Na metáfora que eu utilizei no vídeo foi em relação ao poço. Há poços mais fundos e poços menos fundos. Há pessoas que, com uma determinada dificuldade, não é suficiente para passar a ação. E a outras já tinham começado a ação há muito tempo. Fala-se muitas vezes, quando as pessoas dizem não têm dinheiro, por exemplo. Há pessoas que dizem não têm dinheiro quando têm 10.000 euros na conta. Mas também há pessoas que, quando dizem que não têm dinheiro, têm 1 euro na conta. Portanto, realidades completamente diferentes, mas a resposta é a mesma. E aqui tem tudo a ver com a percepção e a forma como nós encaramos as situações. Portanto, quando nós falamos em modo de urgência, primeiro temos que definir qual é a profundidade do nosso poço, entre aspas. Qual é o tamanho do nosso saco.
até que ponto é que vamos aguentar aquilo que estamos a aguentar que naquele momento não está a saber muito bem. Não é? E essa é que é a diferença. E muitas vezes nós admiramos como é que há pessoas que vivem mal e não fazem nada para mudar. Essas pessoas têm um saco muito grande. E há outras que, à mínima dificuldade, entram logo em ação. Entram, ficam assustadas, passam a ação. O medo é coisa que fica do outro lado. As desculpas desaparecem. Há uma frase que diz que quanto maior for o motivo, mais pequenas são as desculpas. Mas o mesmo acontece ao contrário também. Se não houver motivo, há espaço para muitas desculpas. E é isto que é importante nós todos percebermos eu não sei, tu estás aí desse lado a ver e a ouvir esta mensagem. Não sei se tens alguma questão, alguma dificuldade, e as dificuldades não têm que ser dinheiro ou doença, há muitas dificuldades, é mesmo dificuldades pessoais, questões pessoais, com a nossa autoestima, tudo o que seja algo que nos faça sofrer é uma dificuldade, não interessa em que área é que estamos aqui a falar. Mas a diferença aqui está, até que ponto é que vamos aguentar não fazer nada? Até que ponto? Há pessoas que aguentam muito, há pessoas que aguentam pouco. E a questão aqui é perceber a que nível é que nós vamos ter que entrar em ação. Alguns de vocês sabem, o meu trabalho basicamente eu tenho a oportunidade de falar com muita gente e aprofundar as questões de cada uma dessas pessoas. Aquilo que eu me apercebo é a falta de motivos. As pessoas entraram já em modo stand-by e isso não nos dá direção nenhuma, não nos preenche, não vai em direção ao nosso propósito de vida. Há pessoas que, quando falamos em propósito de vida, pensam assim: o que é um propósito de vida? O propósito de vida é muito importante vocês saberem qual é que é, ou pelo menos identificarem no mais rápido possível qual é que é o vosso propósito de vida, porque isso é que vos vai deixar em modo de ação e fazer com que haja uma ação. Boa noite a todos, já agora, para interromper aqui um pouco a conversa, boa noite a todos aqueles que entretanto chegaram. Nuno, realmente eu aguento pouco, passo logo à ação. Acho que sim, tens um saco pequeno. E acho que é assim que deve ser. Nós não devemos acomodar com aquilo que é mau. E há muita gente que habitua-se com aquilo que é mau. Habituam-se a gostar. Não, ou se gosta ou não se gosta. Não há, eu já o faço há tanto tempo. Por exemplo, em questões de trabalho. Eu sempre fiz isto, vou agora fazer o quê? A maior parte das pessoas de sucesso começaram os seus negócios de sucesso a partir dos 50, 60, 70 anos de idade. Eu não sei se conhecem a história daquele senhor que criou a marca de chicken and fries americano. Ele começou, eu tenho a ideia, podem-me confirmar aí, mas eu tenho a ideia que ele tinha perto de 70 anos. 60 e tal anos. Portanto, até àquela idade, ele era uma pessoa normal, dita normal, não sei. Mas algo despertou nele e passou à ação. Nós não sabemos quais foram os motivos, mas provavelmente foram motivos fortes. E a maior parte das vezes os motivos são pessoais, são motivos sentimentais. Aliás, quando alguém me diz que faz alguma coisa porque quer comprar alguma coisa material, não. Os motivos que nos fazem mexer, normalmente, aliás, todos, são sentimentais. Porque um motivo que seja material, à primeira, segunda, terceira dificuldade, a nossa mente entra em modo de defesa e procura logo uma desculpa e nós mudamos de direção. É isso que acontece. E nós muitas vezes quando perguntamos, pelo menos eu falo para mim, quando pergunto às pessoas qual é o teu motivo para fazeres o que fazes, a maior parte das pessoas dizem pagar a casa, comprar um bom carro, ter uma boa casa, fazer uma viagem. Não.
Por isso é que essas pessoas não conseguem. Estão-se a agarrar aos motivos errados. O motivo, na maior parte dos casos, os motivos que fazem nós entrarmos em ação rápido é reconhecimento pessoal e reconhecimento profissional, que acaba por ser também pessoal. O reconhecimento profissional, na maior parte das vezes, acaba por ser um reconhecimento pessoal também. Pessoal daquilo que nós fazemos em prol de alguma coisa e de alguém. E de uma empresa qualquer. Não sei se vocês têm o vosso chá. Eu tenho aqui o meu. Portanto, vou já começar. Entretanto, boa noite a todos, aqueles que vão, entretanto, aparecendo. Estejam à vontade para colocar questões e algo que tenha a ver com este tema, de forma que o tema também não se disperse. Mas este vídeo foi um vídeo muito interessante, foi um vídeo muito forte, sou sincero. Isto, às vezes, para fazer estes vídeos assim, temos que estar inspirados e tem que nos acontecer algo recentemente para nós sentirmos aquilo que vamos falar, porque se não for assim... Eu já uma vez falei num dos vídeos, já não sei em qual, que a nossa mente foi construída, ou sei lá como é que vamos chamar, mas a nossa mente, o papel dela é proteger-nos. Não é colocar-nos no modo feliz. Não é procurar felicidade. É proteger. É modo de autodefesa. E entrar em modo de autodefesa significa poupar energia. Tudo o que seja algo que vá sair da zona de conforto, a nossa mente é como que liga um pirilampo que faz barulho, tipo uma sirene dos bombeiros, que tudo o que seja algo difícil, algo de desafio, esse pirilampo é logo acionado, faz com que o nosso cérebro procure imediatamente uma desculpa para não fazer, para não sair do seu estado confortável. Portanto, a nossa mente não tem olhos. Isso é um pormenor que é importante também dizer. A nossa mente não vê. A nossa mente interpreta aquilo que nós sentimos. Portanto, eu estar a ver algo... Como é que eu posso explicar isto? A mesma situação para duas pessoas diferentes pode transmitir sentimentos diferentes. Eu posso explicar um exemplo. Nós, que vivemos, pelo menos aqui em Portugal e aqui em Porto de Mós, onde eu vivo, uma zona muito sossegada, se eu ouvir alguém a disparar um tiro na rua, provavelmente o meu coração fica logo acelerado. Se calhar fico logo em estado quase pânico. Mas se formos para aqueles países onde tiros existem todos os dias a toda a hora, talvez ali para o Iraque, ali para aqueles lados, possivelmente uma criança lá ouve tiros de uma forma tão vulgar, que para eles aquilo é só mais um barulho. E o que é que acontece? A situação é igual, o que muda é a interpretação que nós temos dessa mesma situação. E aqui é a mesma coisa. A nossa mente não vai interpretar aquilo que nós vemos. A nossa mente vai interpretar aquilo que nós sentimos em relação àquilo que vemos. Vemos e ouvimos. Os nossos 5 sentidos. A nossa mente vai interpretar aquilo que nós sentimos em relação àquilo que vimos, ouvimos, apalpamos, tomamos o gosto, os nossos 5 sentidos. A mente interpreta os nossos sentimentos. E então, tudo isto leva a um sítio, que é gerir as nossas emoções. Se as nossas emoções estiverem controladas em relação a muitas áreas, não digo em todas porque acaba por ser difícil, mas se a nossa mente estiver, como assim dizer, se estiver calibrada a nível de emoções, o estado emocional estiver regulado, nós somos mais desafiantes, nós fazemos mais que os outros. Fazemos coisas que aos olhos dos outros era impossível eles fazerem. Tem a ver com o estado emocional e tem a ver com o motivo. O motivo, quando é forte, o estado emocional vira para a ação. É um foco laser. Aquela expressão que se utiliza do foco laser, é isso. Quando o motivo é muito forte, não há espaço para pensar em desculpas, não há espaço para pensar em medos, não há espaço para nada. O foco é aquele e é para ali que nós vamos. Mas isso só acontece quando nós encontramos um motivo e esse motivo tem que ser forte e normalmente é sentimental. Nós agora estamos a começar o ano e a nível de trabalho, até mesmo a nível pessoal, até mesmo a nível de um casal, uma relação,
desde que haja vontade para evoluir qualquer coisa, não interessa em que área estamos aqui a falar, mas normalmente utiliza-se as metas e os objetivos na área profissional. É o mais vulgar. Mas quando as metas e os objetivos na área profissional são focalizados apenas para resultados, o mais provável é eles não acontecerem. Não sei se vocês conhecem um método que foi criado por Simon Sinek, que é o Golden Circle, o círculo dourado, que fala do porquê, do como e do quê. Os próprios objetivos que nós traçamos, eu tenho os meus também aqui, logicamente é uma coisa muito pessoal minha, mas posso mostrar para perceberem que está. Os meus objetivos estão aqui traçados. Eu ando sempre com isto atrás. Há pessoas que utilizam um papel, há pessoas que utilizam umas imagens. Eu também tenho imagens. Não sei se tenho aqui. Devo ter. Mas os nossos objetivos devem estar traçados. Ok. Muita gente faz isso. Verdade. A maior parte não os consegue cumprir. Eu próprio também já me aconteceu isso. E de vez em quando acontece. Eu também não sou perfeito. Eu estou a aprender todos os dias. Mas a questão aqui é, eu vou aprender recentemente. Deparei-me com uma formação que tive online, muito interessante, que ensinava a preencher os objetivos, mas de uma forma mais correta, de uma forma que comece de dentro para fora. Eu quando olhei para aquilo, gostei muito do conceito, e eles falavam do tal círculo dourado. E o que eu comecei a escrever primeiro fala do meu porquê, não fala do o quê. Não fala dos resultados que eu quero atingir, fala do porquê que eu quero atingir aqueles resultados. Se nós interpretarmos e percebermos como é que a nossa mente funciona, o objetivo disto é o quê? É criar desconforto na minha mente. Quando nós traçamos objetivos, o principal papel de um objetivo, o objetivo de traçar objetivos, ok, português aqui é complicado. O objetivo de traçar objetivos é colocar a nossa mente desconfortável por não os conseguir. Não é desconfortável a alcançá-los. É completamente diferente. É colocar a nossa mente em modo de urgência por não ter. Nós, seres humanos, trabalhamos muito melhor com o que não temos do que com o que queremos. Muitas vezes até se utiliza penalizações. Se não atingir um determinado objetivo em determinado dia, em determinada data, temos uma penalização. E normalmente é uma penalização que nos causa dor. Então a nossa mente, quando interpreta aquela dor, ela coloca na balança: eu prefiro gastar energia na dor para conseguir ou na dor por não conseguir. Se nós imaginarmos aqui balanças cá dentro, de pesos, aquelas balanças de pratos antigas, a nossa mente vai colocar na balança, no prato. Causa mais dor ter o castigo ou causa mais dor fazer para conseguir o objetivo? Se o castigo causar mais dor, portanto fica mais pesado, estamos a falar desta. Se o castigo causar mais dor, a mente opta por fazer. Então o que é que mudou aqui? Nós causamos desconforto à nossa mente por não ter. E o que é que acontece quando as pessoas traçam objetivos e traçam metas? O próprio discurso, o próprio texto, as próprias palavras que são utilizadas em modo negativo, não em modo positivo. Há várias técnicas. Uma delas é escrever sempre no presente do indicativo, como se nós já tivéssemos conseguido. A outra é começar a frase sempre por algum sentimento. Eu sinto-me bem porque já consegui. Ou sinto-me orgulhoso porque. Não é? Começar por um sentimento, ou estou orgulhoso por ter conseguido atingir a meta X. E quando nós percebemos como é que a mente funciona contra nós, reparem, ela funciona contra nós, nós temos que criar dor para que ela trabalhe no sentido positivo, porque a dor é maior, a dor de não fazer é maior do que a dor de fazer. Okay? E isto fala tudo entrar em modo de urgência. Colocar a nossa mente em modo de urgência
é provocar dor a nível sentimental por não conseguir alguma coisa. Quer seja num relacionamento entre um casal que provavelmente já se deram bem e agora estão cada vez mais afastados. É importante perceber, se nós nos separarmos, que dor vamos ter? Por exemplo, que dor vamos ter se nos separarmos? Então, se calhar, é menos dor dizer desculpa. Já pensaram nisto? Se calhar causa menos dor dizer desculpa porque eu errei. Do que agarrar o orgulho, não é? Deixar a confusão aumentar, até que vai um para cada lado e depois ambos sofrem mais. E eu falo nesta área do relacionamento, porque, como vocês sabem, cada vez mais há mais divórcios. Porquê? Há falta de motivos. Ou então o homem e a mulher têm motivos diferentes. Cada um rema o barco para onde quer. Não pode. Quando cada um rema o barco para onde quer, a probabilidade é que, se o remo funcionar bem, o barco parte a meio. Coisa que não acontece, mas isto é uma brincadeira. Mas para perceber que quando um rema para um lado, outro rema para o outro, o barco nunca vai direito. Provavelmente até anda às voltas. Mastigam, até que chega um dia que há um que perde as forças, baixa os braços e vai um para cada lado. Isto na área do relacionamento. Na área pessoal, por exemplo, vamos imaginar, é muito normal e cada vez mais, e muito à conta destes aparelhómetros, chamados telemóveis, chamados tablets também. Estes aparelhos fazem com que as pessoas hoje comuniquem menos, falem menos. Portanto, são mais introvertidas. E depois o que acontece é que, quando precisam de usar o diálogo para se comunicar, não conseguem. A autoestima muito em baixo. E hoje nas crianças isso acontece muito, muito mesmo, cada vez mais. Eu próprio tenho alguma dificuldade e esforço-me para que as minhas, como vocês sabem, eu tenho 3 meninas e faço um esforço enorme para que elas se despeguem o máximo possível. Crio situações para que elas não tenham que pegar nos aparelhos, porque hoje, reparem, fugir deles é impossível. Mais vale saber viver com eles. Okay? Eu opto mais por essa opinião. E as pessoas hoje são muito a autoestima muito em baixo e eles têm que perceber, a nível de modo de urgência, quando é que eu vou começar a fazer algo para mudar. Elas têm que sentir que é pior estar como estão do que fazer aquilo que têm que fazer para melhorar. E muitas vezes é que no trabalho, por exemplo, na área que eu trabalho, na área do coaching, por exemplo, eu às vezes rio-me para mim mesmo, porque o meu trabalho é fazer sofrer. Eu até costumo dizer muitas vezes que eu prefiro que as pessoas me odeiem agora e que me adorem amanhã. Porque é mesmo isso. Acaba por ser causador para bem dessa pessoa. Porque as pessoas, como eu disse há pouco, a nossa mente trabalha contra nós. Então nós temos que lhe provocar uma dor maior de não fazer do que a dor de fazer. É tão simples como isto. É simples. Isto é um assunto muito complicado, porque cada caso é um caso. E é como eu disse há pouco, cada um tem o seu tamanho de saco, entre aspas, ou profundidades de poços completamente diferentes. Há pessoas que aguentam mais, há pessoas que aguentam menos. Mas uma coisa é certa. Uma pessoa, quando bate no fundo do poço, encontrou o motivo. E há muita gente que, aos nossos olhos, aos meus olhos, bateu no fundo, mas aos olhos deles ainda não. Ainda faltam mais uns metros. Porque lá está, temos realidades diferentes. E a nossa função, aquela mensagem que eu gostava de vos deixar, a mensagem que eu gostava de vos deixar é: qualquer questão que vocês tenham, que querem melhorar e que não estão a conseguir, não foquem no resultado. Não se foquem no resultado em si. Foquem-se no processo para chegar ao resultado. Qual é que é o processo? Se percebemos que a mente funciona contra nós, o processo é causar dor em não fazer.
Acho que falei bem. Causar dor... Não, aliás, causar dor em não ter. A dor de fazer deve ser menor. Então vão à procura de motivos dolorosos que possam vir a acontecer caso se mantenham com esse tipo de atitude. Ok? Então o objetivo aqui é, e isto é uma forma de dica para que vocês possam pensar, porque cada caso é um caso, há milhares de casos diferentes, é impossível conseguir dizer aqui uma tática certa para todos, é quase impossível, mas de uma forma muito resumida e de uma forma que encaixe provavelmente em quase todas as situações, quer sejam elas pessoais ou profissionais ou qualquer outra área, é fundamental perceberem que têm que arranjar um motivo que cause mais dor em não conseguir do que em fazer. O fazer não tem que ser feito logo extremo. Pode-se começar com criar pequenos hábitos simples que sejam execuíveis. Reparem, pequenos hábitos simples e execuíveis, de forma que um acumulado de muitos desses pequenos hábitos vai atingir o resultado que querem. Por isso é que eu falo, não focar no resultado, focar no processo. E o processo deve ser algo simples, porque se for simples, não vai causar dor em fazer. A ação é feita no sentido positivo, é lenta, mas pelo menos é sentido positivo, não é parado ou negativo. Pelo menos é positivo. Há quem diga que se nós arrancarmos de avião daqui para Nova Iorque, se o avião tiver apenas 1 grau de desvio, ele vai aterrar 200 km ao lado. 1 grau. Portanto, fazer algo um bocadinho todos os dias, ao final do ano, são 365 bocadinhos diferentes. Se falarmos em percentagens, se vocês melhorarem 1% por dia, e estamos a falar de ler 10 páginas de um bom livro, não é nada do outro mundo. É algo que se faz à hora do almoço, é algo que se faz, se for alguém que marque reuniões, é algo que se faz enquanto se espera que a pessoa chegue ou não chegue. É algo que se faz à noite, em vez de ver televisão, ler um bom livro. 1% ao final de um ano são 365% diferente. E estamos a falar de um ano. Um ano é rápido, um ano é... Eu ainda me lembro a passagem de ano para 2017. E já fizemos a passagem de ano para 2018. Um ano é muita diferença. Eu próprio noto, eu já partilhei convosco, o meu historial de livros era 0. E há cerca de 5, 6 anos comecei, só custou foi o primeiro, apanhei o gosto. Apanhei o gosto e realmente adorei. Fiquei quase que como que agarrado. E foi uma questão de tempo para eu próprio. Já ninguém precisava de me dizer para eu ler. Eu próprio procurava os livros. E agora tenho aqui atrás de mim perto de 100 livros. Fora o que tenho em áudios, o que tenho em vídeos e o que tenho em formato digital. Mas em livros, eu já na semana passada, na sexta-feira passada, falei um pouco sobre isso. O livro, na minha opinião, é a melhor opção de todas as outras. Desde áudios, audiobooks, formações pessoais, físicas, não é? No local. De todos os tipos de formações que possam existir, o livro, na minha opinião, traz muito mais do que só o conhecimento. Mas isto eu já falei na semana passada, se quiserem podem rever o direto que fiz a sexta-feira passada no outro chá. E eu especifiquei mais esse assunto. E essa mudança, entrar em modo de urgência é fundamental. Procurarem algo que vos cause mais dor de não fazer do que a dor de fazer. Há uma imagem que existe, e eu até há pouco tempo partilhei isso no meu Facebook, que é um barco no meio do oceano, com um homem deitado assim com os braços atrás, descansado da vida, e tubarões à volta do barco. A maior parte das pessoas vive assim. Vive com problemas, mas está super descansado. Porquê? Porque deixa-se levar pela mente.
E como eu já disse, a mente não quer o nosso bem. A mente quer nos proteger, só e apenas. A mente tem só a função obrigatória de cuidar do corpo para que vocês não morram. Por isso é que as notícias trágicas funcionam muito bem. Porque tudo o que é perigo, nós olhamos para sabermos aonde é que está o perigo, para estarmos precavidos caso ele venha ter connosco. Isto é um modo animal que nós temos de autoproteção. E o marketing hoje sabe como é que isso funciona. Eles desmontam aqui a nossa cabeça toda e sabem como é que nos levam para onde eles querem. Por isso é que eu acho que, na minha opinião, se querem entrar em modo de urgência, a primeira coisa que devem fazer é desligar a televisão, acabar com os jornais, acabar com as revistas. E quando digo acabar, digo 100%, digo ter medo delas, fugir delas, literalmente. Que é isso que eu faço. O mundo pode cair ao meu lado, que não me interessa, desde que não esteja no meu controle em salvá-lo, não tenho interesse nenhum em saber isso. Porque as informações que realmente importam, elas aparecem à minha frente. Eu não preciso ir atrás delas. Não é? As coisas estão de tal forma exploradas que eu nunca vou conseguir evitar a 100% fugir a todas as notícias. Portanto, aquelas piores, elas aparecem-nos à frente por natureza, sem que nós as vamos procurar. Portanto, se tiver no vosso controle não procurar, ótimo. Algumas vão sempre lá cair. Da minha parte, eu penso que falei um pouco de algumas soluções e esmiucei um pouco este assunto de entrar em modo de urgência. E, muito resumidamente, é causar mais dor em não ter do que a dor de não fazer. Se eu conseguir explicar isto numa frase, penso que esta frase é que se encaixa melhor. E todos nós, eu costumo dar este exemplo quando partilho alguma informação com as pessoas que se cruzam comigo, e eu uso muito esta metáfora porque eu acho que é muito interessante. E já agora acabo com esta metáfora para acabar aqui este momento. Todos nós, quando nascemos num barco à vela. Não é? Somos lançados no meio do oceano, entre aspas. E cada um de nós tem todas as capacidades para ir para onde queremos. A questão é, porque todos nós temos o nosso barco com um mastro, com vela, com um leme, e com todas as condições, estamos no meio do oceano, não há rochas, não há problemas, não há stresses, não há nada. A questão é que a maior parte das pessoas tem as ferramentas, tem o potencial, mas não o coloca em prática. Porquê? Porque não sabe para onde é que quer ir. Experimentem mandar uma garrafa com uma mensagem para o mar e vão ver que mais tarde ou mais cedo ela volta para a costa. Porquê? Porque a sociedade repele quem anda em modo automático. Não é? E eu acredito que se nós, dentro desta metáfora, vivemos dentro de um barco, à vela, não há barco nenhum que sobreviva no meio das rochas. O barco deve se manter sempre em alto mar. Não é? E quando falamos em alto mar, falamos o topo da escada, falamos o sucesso, falamos a felicidade, falamos tudo isso. Se nós percebemos esta metáfora, aquilo que nós temos que fazer é perceber que nós já temos o barco, nós já temos o mastro, nós temos a vela e nós temos o leme. Então, se temos tudo isso, só nos falta um motivo para usar. Okay? Se nós queremos ir para ali, o que é que a gente faz? Içamos a vela, controlamos a vela e o leme e vamos para onde queremos. Se o vento vier contra, repara, isto é uma história portuguesa. Foram os portugueses que inventaram a vela triangular. É o único, por isso é que as caravelas portuguesas foi uma evolução enorme na altura, porque na altura velejava-se com velas quadradas ou retangulares, e com essas velas não se consegue velejar contra o vento. Os barcos tinham que parar. E os portugueses foram os únicos que lá tiveram a brilhante ideia que uma vela triangular era possível velejar contra o vento. Como aos S. Não é? Mas vão sempre no sentido positivo. E então a questão é mesmo esta. Todos nós, independentemente da sociedade e do estado económico do país, vamos chamar um estado económico negativo, que é velejar contra o vento, mas há formas de controlar. Só temos é que ter um foco para onde queremos ir. E aprender a velejar. Aprender a velejar é o quê? Ler livros,
formações, a aprender. A mudança de vida, o Jim Rohn diz uma frase muito interessante, para quem quer mudar de vida, não começa com motivação, começa com educação. Esta frase em inglês tem mais lógica, mas em português é mais ou menos isto. Uma mudança de vida, em qualquer área que seja uma questão para ti, uma mudança de vida não começa com motivação. Eu vou agora deixar de fumar. Amanhã já estou a fumar. Ou vou começar agora a eliminar uns quilos. Não, amanhã já está a comer um chocolate. A mudança de vida começa com a aprendizagem, com educação. Mas a educação não vem ter connosco. Nós é que temos que ir ter com ela. E para ir ter com ela, teremos que colocar-nos em modo de urgência. Causar dor de não ter em proporção à dor de fazer. Esta é que é a diferença. Pronto, o tema hoje foi esmiuçado desta forma. Se houver alguma questão, podem sempre mesmo colocar depois, quando este direto for gravado. E dá sempre para trocar umas mensagens e falar qualquer coisa. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Não sei se fui claro naquilo que falei. Logicamente, isto tinha assunto para estarmos aqui muitas horas. Mas eu acredito, já vamos com 40 minutos, eu acredito que é tempo demais. Se calhar vou reduzir um pouco mais estes diretos. Até foi foi-me por alguém que até está aqui neste momento, e obrigado pelo feedback. Foi-me sugerido, e realmente é verdade, vamos reduzir um pouco mais o tempo que nós aqui estamos, porque há uma frase que diz que as pessoas precisam mais vezes de ser lembradas do que ensinadas. A informação existe, tem que haver um motivo para irmos procurar a formação e aquilo que nós precisamos de saber. Portanto, olha, muito obrigado pela vossa presença. Espero ter sido, interessante o assunto. Espero que alguma das coisas que eu falei tenha tocado em algumas das vossas questões, porque se isso aconteceu a um de vocês, alguma palavra, alguma frase que eu tenha dito que tenha sido benéfico para ti que estás desse lado, que te tocou, se isso aconteceu com uma pessoa, para mim já foi uma mais-valia estar aqui estes 40 minutos com vocês. Ok? Obrigado. Nós estamos sempre em contacto, sempre, e qualquer coisa, apitem. Está bem? Obrigado mais uma vez. Deus.